Amém, irmão. Irmão, quero só agradecer a Deus, dizer que Deus é maravilhoso. Falar rapidinho. Esses dias, todas as vezes que eu saio para trabalhar, eu oro a Deus, sabe? Para Deus me capacitar cada dia mais em todas as ocorrências que eu chego. E Deus tem me feito isso, sabe, irmão? Deus tem dado o melhor dele para mim. Hoje eu participei de um curso em Rio Verde, muito, muito bom, sabe? Aprendendo cada vez mais. E é só agradecer a Deus, irmão. Eu tenho muito a agradecer a Deus. Senhor meu Deus, nesse momento, já oramos, já louvamos o Teu nome. E estamos aqui diante de Ti, Senhor, para que o Senhor possa usar o Teu servo para falar com a Tua amada igreja, através dele, que o Senhor entregue a palavra a cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, Senhor. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos aprender nessa sexta-feira um pouco mais da palavra, porque nós só vamos ter o entendimento espiritual daquilo que Deus tem para nós quando nós caminhamos e alimentamos da palavra e vamos tendo o entendimento das coisas. Deus tem sempre o melhor para nós, como falou o irmão Júlio. Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Então basta que a gente nos esforcemos a buscar esse conhecimento. E toda vez que nós buscamos, Ele nos dá, porque Ele é misericordioso. Abram vossas Bíblias em Marcos 10, 17. Marcos 10, 17. Marcos 10, 17. Depois de Mateus. Mateus, Marcos, depois vem Lucas, depois vem João. Amém? Marcos 10, 17. Amém? A palavra de Deus fala assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, ao qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chama bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhes disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: filhinhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe que nós todos deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que deixe casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim, do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo e em casas, irmãos, irmãs, e mães e filhos, e campos,
com perseguições, e no século futuro a vinda eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus aqui, ela fala sobre um jovem rico que tinha o conhecimento das leis. E quando Jesus Cristo já está quase no final desse ministério, fazendo milagres, curando coxos e cegos, andando, ensinando aos seus discípulos e mostrando o verdadeiro amor para todas as pessoas a qual ele encontrava, esse jovem rico, de uma certa maneira, se aproxima de Jesus, mostrando para nós que nós também devemos fazer isso, nos aproximar de Jesus através da palavra do Senhor. E com isso, com essa aproximação, é que nós vamos saber de verdade o qual caminho a seguir. Só que a palavra de Deus aqui fala que existia muitas riquezas na vida dele. E quando Jesus, o mais engraçado de tudo, o mais interessante de tudo, Jesus fala para ele, tocando no ponto fraco do seu coração, que eram as riquezas, que ele as tinha acima de qualquer coisa na sua vida. E a palavra de Deus fala, colocar em primeiro lugar Deus acima de todas as coisas, sobre o seu conhecimento, sobre a sua vontade, sobre a sua determinação, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Jesus fala, a palavra fala que Jesus o amou, porque Jesus o viu um homem se aproximar dele. Um homem que se aproxima de Jesus. Quando nós nos aproximamos de Jesus, o coração dele se alegra, porque sabe que a partir desse momento que nós nos aproximamos, vai haver mudança no nosso coração. Por mais pequena que seja, por mais simples que seja, vai haver mudança. E o mais interessante é que Jesus não se importa com as suas riquezas. Ele prega a palavra verdadeira como a palavra tem que ser pregada. Ele explica para ele: se você não deixar de colocar as riquezas em primeiro lugar na sua vida, você nunca vai ter tempo para adorar a Deus de verdade. O que você prefere na sua vida? Quanto que vale a sua salvação? Quanto que vale a salvação do seu filho? Quanto que vale a salvação de toda a sua família? Não existe dinheiro que pague, porque Jesus pagou com a sua própria vida, para que nós viéssemos entender de verdade o tão grandioso sacrifício e o tão caro e o tão valioso é essa palavra, porque é através dessa palavra é que nós vamos tendo o entendimento daquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Jesus mostra para nós que a palavra é a coisa mais importante. Ele, hora nenhuma, ele quis massagear o ego desse homem. Ele disse para ele a verdade: você se aproximou de mim, eu me alegrei por isso, e Jesus se alegra por cada um de nós que nos aproximamos, que saímos da nossa zona de conforto em casa, do nosso sofá, para vir aqui ouvir a palavra, sentar em bancos duros. Mas a palavra de Deus é o que é mais importante para cada um de nós, porque através dessa palavra nós poderemos salvar filhos, poderemos salvar mães, pais e toda a nossa família. E se nós corrermos atrás apenas das coisas materiais, isso não vai acontecer. E vamos ter essa explicação. Vamos em 1 Timóteo 6,17. 1 Timóteo, a palavra de Deus fala assim. 1 Timóteo 1 Timóteo 6. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro,
para que possam alcançar a vida eterna. O verdadeiro sentido de nós estarmos aqui reunidos sob a palavra de Deus chama-se vida eterna. E para ter vida eterna, nós temos que conhecer aquilo que Deus tem para nós. Foi assim na vida daqueles discípulos. Jesus Cristo chega e começa a escolher cada um deles, Pedro, André, Tiago, João, e vai escolhendo todos os seus discípulos e fala: segue-me. E eles abandonam tudo aquilo que eles estavam fazendo e foram andar com o Senhor Jesus Cristo, tendo fé no coração. Essa mesma fé nós estamos tendo aqui, porque nós saímos da nossa zona de conforto, dos nossos lares, para aprender o verdadeiro entendimento do que Deus tem para cada um de nós, que é trabalhar os nossos corações. Através de tudo aquilo que estava passando na vida de Jesus, os seus discípulos observavam o caminhar, as dificuldades que ele também passava, mas também viam Jesus fazendo coisas que eles nunca ouviam falar que um homem poderia fazer, como curar um cego de nascença, como curar um coxo de nascença, como curar Lázaro, que já havia 4 dias que estava morto. Não existia a mínima possibilidade de que aquele milagre acontecesse, mas lembre que para Deus nada é impossível. Por isso devemos colocar em primeiro lugar Ele no nosso coração. Jesus Cristo fala lá em João 3, tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo, porque quem nasce da carne é carne. Nascer da carne é nós corremos atrás da concupiscência dos olhos, da soberba da vida, só de coisas materiais. E você compra um celular hoje aqui, amanhã já não tem valor. Você compra um carro aqui, amanhã já não tem valor. E as coisas de Deus continuam com o mesmo valor, salvando almas. O verdadeiro sentido da palavra é essa. Jesus Cristo fala para você não trabalhar, não, Ele fala para você colocar Deus, para nós colocarmos Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. No livro de Jó, quando Jó tinha várias coisas, Jó tinha vários gados, ele tinha filhos, ele tinha bens materiais, e Deus falava que ele era um homem íntegro. Mas Jó não tinha ainda conhecimento verdadeiro de Deus. Quando Deus começa a moê-lo através da permissão que Ele permite que Satanás vai, tira seus filhos. Mas os filhos, não, Deus não é injusto? Deus nunca é injusto. A palavra de Deus fala em Jó que Jó fazia sacrifício para os seus filhos, porque os seus filhos não glorificavam a Deus, igual os filhos de Eli. O povo levava o sacrifício para o tabernáculo, Eli era o sacerdote, os filhos pegavam o sacrifício, levavam para casa, fazia da maneira que queriam. Eli via o que estava acontecendo, mas preferiu ficar do lado do filho do que do lado de Deus. Se você ficar do lado de Deus, Ele vai salvar você, sua família e todos que estão ao seu lado, através do brilho que nós refletimos do Senhor Jesus Cristo. Jó passa por muitas e muitas dificuldades, os seus próprios amigos o acusam, que aquela dificuldade, daquilo que ele estava passando, é porque algum pecado tinha na sua vida. Ele disse: não tenho. E aí ele começa a falar e começa a conversar com Deus, e começa a falar com Deus, e dizendo: por que o Senhor está fazendo isso comigo? Quando eu passava, as pessoas vinham, quando elas me viam chegando, elas paravam de conversar para ouvir o que eu tinha de falar. Grandeza. E Deus pega os humildes e levanta eles, e pega os soberbos e diminui. Por isso que eu amo essa palavra de Deus. E num determinado ponto que Jó já estava doente, cheio de ferida, que ele fala com Deus, e Deus fala assim: quem é você para falar comigo assim, dessa maneira? Aonde você estava quando eu estava fazendo a fundição de todo o planeta? Aonde você estava quando eu estava criando as estrelas? E o que eu acho mais bonito de tudo aquilo que Jó passou, é que no final ele fala assim: antes eu ouvia falar de Deus, agora eu vejo. Para você ver Deus de verdade, você vai ter que passar por momentos de dificuldade na sua vida. Você nunca vai conhecer a Deus vivendo na soberba, na bonança, na concupiscência da carne, na soberba da vida, na concupiscência dos olhos. É por isso que Deus tira aquele povo do Egito e coloca no deserto. No deserto. Em 2 Reis 5:8, olha que maravilha.
2 Reis 5:8. Por isso que Jesus tocou naquele jovem rico. Falou: pega tudo que você tem. Você está querendo salvação? Pega tudo que você tem e dá aos pobres. Jesus falou: dá aos pobres. Eu não preciso, nós não precisamos. Dá aos pobres e me segue. Aí ele viu que para a salvação não é fácil. Não é como nós queremos, é como a palavra mostra que tem que ser. Existe dificuldade. Veja o que está em 2 Reis 5. 2 Reis 5. Olha o que está em 2 Reis 5. 2 Reis 5. 8:16, fala assim, ó. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mostrou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne tornará e ficará purificada. Naamã era um homem que tinha lepra. Naamã era um homem de alta patente, um soldado sírio. Ele pede permissão ao seu rei, quando ele ouve uma das filhas de Israel que tinha sido levada cativa, quando o povo sírio estava brigando com os israelitas, e ela fala: lá na minha terra tem um profeta que pode curar Naamã. E a partir daquele momento ele pega aquela fé, coloca no coração e sai a caminhar. Ele pergunta para o rei: eu posso ir? Pode, então vou. E vai até a cidade, até o povo que ele estava guerreando, mas por outro motivo. E ele chega lá naquele momento. Eliseu, um grande profeta de Deus, Eliseu recebeu porção dobrada de Elias, o maior profeta de todos os tempos, e andavam na maior simplicidade. O que você prefere ter? Ouro, prata ou poder de Deus? Porque se você tiver poder de Deus, meu amigo, você pode ajudar as pessoas como nunca. E Deus levanta e capacita você da maneira dele, porque é assim que ele faz com o seu povo. Quanto mais humilde, quanto mais simples, quanto mais pequeno você for, mais Deus te colocará grande diante dos homens, e eles vão olhar e falar: esse povo é povo de Deus, porque age diferente do povo do mundo. Esse povo glorifica a Deus nos momentos difíceis, e nós também queremos para nós. A partir desse momento, Naamã chega, Eliseu nem vai falar com ele, manda um secretário, manda um rapaz que estava aprendendo com ele, vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes. Mas o que acontece com os homens? A soberba dos homens: não, sou Naamã, eu queria que fizesse uma festividade para mim, eu sou um grande general de guerra, não posso ser tratado dessa maneira. Mas Deus trabalha sempre na contramão do homem, lembra disso? Sempre é na contramão. E as coisas vão acontecendo, e as pessoas que são do mundo não conseguem perceber, mas quem está próximo consegue enxergar aquilo que está acontecendo, e vai chegar num momento que todo mundo vai ver, porque a glória de Deus vai crescendo a partir do momento que vai crescendo a fé de cada um de nós aqui nesse lugar. E aí Naamã vai e fala: não, vamos embora, isso não vai virar em nada. Não acreditou, porque você tem que ter fé no coração. Quando você tem que ter fé, a fé sua é independente de tudo. Você tem que crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E quando Naamã vai voltando, um dos seus servos fala: mas se ele tivesse feito uma grande coisa, o senhor não ia lá e não ia mergulhar? Ia. Mas então o que custa o senhor ir lá e dar esse mergulho? Ele falou: é verdade, eu vou lá. E ele foi e obedeceu a palavra. Os milagres de Deus vêm na simplicidade de Deus no meio de nós. Os milagres de Deus vêm quando Jesus Cristo, andando sobre as águas, na maior simplicidade do mundo, um homem, um Deus, andando sobre as águas, e quando Pedro olha e fala assim: é o Senhor, então deixa eu ir até ele. Ele fala: então vem que é assim que eu faço. Se você quiser vir até a mim, pode chegar, que eu estou aqui com os braços abertos para cada um de vocês. Mas lembra que tem que ter mudança no coração, porque é dentro do seu coração é que está a maldade, é que está a inveja, é que está a concupiscência, está tudo isso aí guardado aí dentro, e tem que ser trabalhado. E para trabalhar aí dentro tem que colocar o Jesus aí dentro dos nossos corações.
E Naamã, na maior simplicidade, quando ele deixa de ser todo arrogante, ele mergulha 7 vezes e o milagre aconteceu na vida dele. Mas o que eu acho mais interessante, depois de tudo isso, é que então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Isso é fazer o nome de Deus ser glorificado. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção de teu servo. Olha que maravilha. Porém ele disse: vive o Senhor, cuja presença estou, que a não tomarei, e estou com ele para que a tomasse. Mas ele recusou. Naamã tentou de todas as maneiras, dar joias, dar ouro, dar prata para Eliseu. Eliseu falou: eu não preciso disso. Eu tenho algo que é mais rico do que ouro, do que prata, do que todas essas coisas, que é o poder de Deus dentro do meu coração, dentro do nosso coração. Existe algo mais valioso do que a palavra de Deus. Ela pode salvar você e toda a sua família, seus filhos. Já imaginou no final dos tempos você olhar para o seu filho e ver ele para o inferno e falar: eu tive a oportunidade de colocar ele no caminho do Senhor? Nada vai poder comprar isso na sua vida, nem na minha. Por isso eu glorifico esse Deus, porque o nome dele seja exaltado, e ele continua no meio de nós operando poderosamente, porque para ele o que importa é o que está dentro do seu coração, é fé dentro de cada um de nós. Em João 12 a palavra de Deus fala assim, João 12 1:10. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e quem ressuscitara dos mortos. Fizeram, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento do nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou os pés com seus cabelos. Encheu-se a casa do cheiro de unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de trair, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? Você vê, o próprio povo que andava com Jesus estava desvalorizando aquilo que Maria estava fazendo. Maria estava agradecendo algo que Jesus tinha feito na sua vida. Qual o preço que você acha que poderia pagar para que Jesus pudesse ressuscitar Lázaro depois de 4 dias? Não existe nada no mundo que pudesse pagar isso. Qual o preço que você acha que poderia pagar a sua salvação para ir para o reino dos céus? Nós não estamos falando que Deus não quer que você continue trabalhando, que nós não continuemos trabalhando, não é isso. Quer que você coloque sempre Ele em primeiro lugar. O problema daquele jovem rico é que ele estava preso às riquezas, e ele achava que queria se entregar de todas as formas para ser salvo. Mas quando Jesus falou: dá tudo que você tem aos pobres e me segue, que você vai ter salvação, ele falou: não, aí eu não vou não, isso não é fé não, hein? Que fé é essa? Eu vou ficar pobre? Não. Mas lembra que quando você começa a andar com Deus, Deus vai capacitando, vai fazendo você crescer financeiramente também. Se você notar, quando o povo é tirado do Egito, o povo é colocado no deserto, o povo andou 40 anos para chegar à terra prometida que Deus tinha dado para aquele povo. Uma terra de que manava leite e mel. É ou não é uma riqueza aqui na terra? Mas 40 anos aquele povo teve que aprender isso no deserto. Marta estava fazendo algo grandioso para o Senhor Jesus Cristo nesse momento. Esse nardo, o preço dele era de 1 ano de trabalho, de uma pessoa trabalhando, de 1 ano trabalhando, juntando salário, 1 ano para comprar esse perfume. Ela pega ele, quebra e despeja tudo no Senhor Jesus Cristo. Isso é ter fé no coração. Fé é quando você coloca o seu coração de verdade na palavra. Você não vai aprender isso da noite para o dia. Existe o tempo de caminhada. Quando Judas Iscariote, quando Pedro, durante 3 anos, estava andando com o Senhor Jesus Cristo, ele já achava que tinha fé no coração dele. Quando Jesus fala que ia ser crucificado, ele fala: se o Senhor apanhar, eu vou apanhar junto. Se o Senhor for preso, eu vou ser preso junto. E Jesus fala: ô Pedro, antes do galo cantar, 3 vezes me negará.
Ele falou: nunca negarei ao Senhor de maneira nenhuma. E quando ele estava perto de uma fogueirinha, Jesus já tinha sido preso. Uma mulher olha para ele e fala assim: você estava com Jesus? Ele fala: nunca vi Jesus na minha vida. Somos nós. Somos nós. Nós falamos para depois saber o que vai acontecer, as consequências. Deus zela pela sua palavra. Nós só vamos ter o verdadeiro sentido de fé no nosso coração durante essa caminhada. Quantos anos nós estamos nessa caminhada e quantas pessoas já ficou para trás, já foi desistindo? É a persistência que vai mostrar para as pessoas se você tem fé no coração ou não. É o tempo, e Deus aperta você, coloca no deserto, mas Ele vai junto com você. Paulo, todo lugar que colocava, ele pregava a palavra. Colocava ele preso, ele pregava. Colocava ele solto, ele pregava. Ele abatiam nele, ele levantava e continuava pregando a palavra. Isso é ter fé no nosso coração. Fé é mesmo quando a igreja está vazia, você continua glorificando a Deus, porque sabe que a árvore dá o fruto no tempo certo de Deus. Não é no meu tempo. Eu não sou dono da obra. Eu sou só um vaso que o Senhor coloca dentro do Espírito Santo e usa da maneira que quer. E cada um de nós também é dessa maneira. Tem que ter fé no coração. A partir do momento que Pedro nega Jesus, é que cresce a fé nele, a fé dele. Maria fez uma grande maravilha na vida do Senhor Jesus Cristo. Não mediu esforços para que pudesse agradar a Jesus. Por isso Jesus amou aquele jovem rico, porque ele se aproximou dele. Tem pessoas que não têm nem coragem de aproximar de Deus, nem coragem não tem, vive o mundo na concupiscência, nas drogas, na bebida, na prostituição, não tem coragem de aproximar de Deus. E aí quando uma coisa aperta, olha para o céu, com a maior cara de pau, fala: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? O Senhor fala: meu filho, eu não te conheço, como é que faz? Você tem que me conhecer, nós temos que conhecer a Deus primeiro. E aí Ele vai transformando cada um de nós, em nome de Jesus. Em Êxodo 12, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 12, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 12, 30. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Essa aqui foi a última praga que Deus lançou no Egito, a praga dos primogênitos, os filhos de todos os primeiros estavam mortos. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Faraó falando para Moisés. Porque durante 10 pragas o Senhor falava, mandava uma praga e falava com o Faraó, falava: não vou libertar esse povo. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide abençoar-me também a mim. O Faraó ainda manda que abençoe a vida dele. E os egípcios apertavam o povo, apressando para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua mesa antes que levedasse, a sua massa antes que levedasse, e suas amassadeiras antes em suas vestes, sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro. Antes do povo ir embora do Egito, Deus mandou Moisés falar com o Faraó: você vai pagar tudo que você está devendo, que esse povo trabalhou durante escravo 400 anos para eles. Deus não é justiça? Coloca no nosso coração, Deus é justiça. Nunca esqueça disso. Se Ele fizer algo que às vezes não está agradando você, olha para trás que algo aconteceu, porque Deus é justiça. Ele sempre faz a coisa certa. Ele nunca toma nada de ninguém. Por isso que Ele falou para Faraó: você tem que entregar o povo na minha mão. Você, o povo não é escravo. O povo não era escravo do Egito, dos egípcios? Era. Então, para Deus pegar aquele povo, o Faraó tinha que entregar na mão, que era o nome mais poderoso naquele momento. Entrega na minha mão e eu vou embora. Paga tudo que você está devendo. Aí o Faraó fala: pode levar. Mas olha que coisa incrível
que é Deus e a palavra dele, e a diferença é que é Deus com a palavra e nós com a nossa palavra, porque o ser humano não tem palavra. Não adianta falar que tem, porque não tem. Se ele tiver a oportunidade de passar a perna em alguém ou ganhar uma vantagem em alguma coisa, ele faz, porque o ser humano é desse jeito. Aprendeu lá no jardim com a serpente. Não, Deus não vai fazer nada não, pode comer o fruto aí que você não vai morrer não. Vai lá e pá, comeu. Aí uma geração nasce, vive e morre, nasce, vive e morre. Somos nós, fomos manipulados. E a partir daquele momento que o povo sai do Egito, olha só o que é o ser humano. Quando eles estavam à beira do mar, não tinha como ele ir para frente, porque tinha um mar. Não tinha como voltar, porque o faraó se arrepende e vai atrás para cativar aquele povo de novo. É assim que nós somos. Fala uma coisa, depois não é aquilo que falou, e é sempre desse jeito. Isso tem que ser trabalhado durante muitos anos, é que isso vai sendo transformado. Transformação dentro do nosso coração. E aí quando o faraó vem se aproximando, Deus mostra para mim, para você e para cada um de nós que ele faz milagres. E ele abre o mar. E mais de 1 milhão de pessoas passa no seco. Mas quando o faraó vai tentar passar, Deus fala assim: você agora não vai tomar meu povo cativo, porque você me deu a sua palavra. Então lembra, quando nós começamos a andar na palavra do Senhor, vai sendo do nosso jeito, porque a palavra fala: vê do jeito que você está, mas você não vai ficar do jeito que você está, porque a palavra ela vai mudando o seu coração, a sua maneira de pensar, amar o próximo como a si mesmo. Quando você ama o próximo, você não quer o mal para ele, e amar a Deus em primeiro lugar. E Deus cuidou desse povo num deserto durante 40 anos. O nome dele foi glorificado. Naquela época não existia internet, não existia YouTube, não existia Facebook. E naquela época as outras nações já estavam sabendo o que estava acontecendo, que existia um povo que estava 40 anos andando no deserto com Deus e não morria, porque Deus estava alimentando com o maná que cai do céu. Em 1 Reis 1:11, a palavra de Deus fala assim, 1 Reis, nós já estamos terminando. 1 Reis 11. Um 6. Salomão, todo mundo sabe quem foi Salomão. Foi o homem mais rico de todos os tempos, o rei mais rico e poderoso. Mas você sabe o que fez Salomão cair em perdição? Foi a própria riqueza dele. Porque a própria riqueza dele é que fez ele afastar de Deus, porque ele não passou aquilo que seu pai Davi passou. Não passou perseguições, não passou fome, não passou necessidade, não passou dificuldade, já pegou tudo pronto. E quando você pega as coisas prontas, você não dá valor a elas. É por isso que Deus pega você e taca no deserto e fala: agora você vai aguentar o arroxo. Você não quer andar comigo? Então você vai ter que ser assim, igual o jovem rico. Você quer andar comigo? Ele chegou: quero, senhor. Então pega tudo que você tem, dá aos pobres e vem. Ah, não vou não. Então só lamento, você vai para o inferno, você não vai para o céu desse jeito. O que é o valor da nossa salvação? Para mim não tem preço. Para Noé foi mais de 90 anos fazendo a arca, uma vida inteira fazendo a obra de Deus. Tem coisa mais gratificante? 90 anos fazendo a obra do Senhor. Ah, mas não sei. Aí na hora que veio o dilúvio, todo mundo afogando ele lá dentro da arca, que tinha feito tudo quanto Deus tinha mostrado, o tamanho, a largura, tudo. É por isso que andar no caminho do Senhor não é fácil. Jesus fala: a porta é estreita, mas a porta larga é a que te leva à perdição. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, adomitas, sidônias e etéias, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a ela, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. E estas se uniram com Salomão com amor. Então o que acontece no final? Salomão é pervertido o coração, e no final ele estava adorando Baal, adorando tudo quanto é Deus sírio, do Egito, todo tipo de Deus que você imaginar, com D minúsculo. Mas o Deus verdadeiro ele já tinha se perdido. Como pode? Porque tudo depende de cada um de nós.
Deus não te obriga a fazer nada. Deus não obrigou você, nem eu, nem nenhum de nós sair das nossas casas para vir aqui ouvir a palavra. Mas quando nós vimos, Ele se agradou por isso, porque foi a nossa própria força de vontade que nos trouxe aqui para alimentar dessa palavra e nos transformar em espirituais. Porque é assim que é a vida é coisa além do que nós estamos acostumados a ver. O povo acha que vida é coisa material, vida é espiritual. É espiritual, é a paz verdadeira. Jesus vai, eu lhes dou a minha paz, não a dou como o mundo dá, porque o mundo, para te dar paz, ele te pede algo em troca, sempre é barganha. Por isso que a maioria das pessoas quer barganhar com Deus, e não adianta você tentar barganhar com Deus. Como você vai barganhar com o Criador do céu e da terra? Não existe. Só ouça a palavra, obedeça e vai crescendo espiritualmente. Vai haver erro, você cai, nós caímos, depois nós levantamos, assim como foi na vida de Pedro, de todos os discípulos. Mas lá em Atos dos Apóstolos, o poder de Pedro era tão grande que o povo colocava pessoas doentes, a sombra de Pedro estava curando aquelas pessoas. Por quê? Fé. Por quê? Porque sabia o verdadeiro valor que a palavra tem para cada um de nós. E para finalizar, em Lucas 19:9, a palavra de Deus fala assim. Lucas 19:9, para ver que nem tudo está perdido. Olha só o que acontece. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Jesus, onde passava aqui no final do ministério, aonde ele andava, existia milhares de pessoas atrás dele. Tinha aquelas pessoas que queriam a salvação, tinha aquelas pessoas que queriam ser curadas, tinha aquelas pessoas que queriam ver o que estava acontecendo, que eram os curiosos, e tinha aqueles que queriam matar Jesus. Existia todo esse povo aí ao redor dele, mas ele continuava fazendo a obra. As perseguições sempre vão ter, sempre vão vir. O irmão Júlio mesmo, quando ele começou o ministério, um dia ele foi conversar com o cara, ele ficava chamando de crentezinho meia pataca. Ele chegou aqui doidinho, eu falei, glória a Deus, você foi humilhado. Os humilhados serão exaltados, né, irmão Júlio? Amém, é assim que funcionam as coisas de Deus. Menino, glória a Deus quando isso acontece. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo diante subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Zaqueu era rico, mas ele queria algo que desse fundamento à sua vida, amor ao próximo, dignidade, coisas desse sentido, coisas que nos faz tornar grandes homens. Nosso mundo hoje está tão perdido, tão perdido, tão perdido. Sodoma e Gomorra acho que dá show no nosso mundo hoje. É um povo que não tem cultura, que não tem noção de nada, não está nem aí para nada, só quer passar a perna no próximo, só quer roubar, matar, destruir, igual o diabo. Zaqueu, sendo rico, vai procurar o que está acontecendo, porque estão seguindo Jesus, por causa dessa palavra. E quando ele consegue subir numa figueira brava, e ele queria apenas ver Jesus. Olha o tanto que é importante para nós. Se Zaqueu só queria ver Jesus passar, e Jesus faz isso na vida dele, você imagina nós que estamos aqui ouvindo Jesus falar através da palavra dele. Quando Zaqueu achou que só ia ver o vulto de Jesus passando por baixo, e provavelmente ele não ia nem saber quem era Jesus, porque tinha uma multidão ao redor dele, mas ele queria pelo menos experimentar aquela presença de estar próximo ao Senhor Jesus. E todo esse esforço fez com que Jesus olhasse para cima e falasse assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Está vendo? Quando nós esforçamos um pouco, Deus faz um milagre. É assim que Jesus entra dentro do nosso coração, é através da nossa força de vontade. É por isso que nós estamos aqui, chovendo, não chovendo, fazendo frio, não fazendo frio, e Deus vai operando nas nossas vidas, porque Ele é bom, é digno de toda honra e de toda glória. E o mais incrível é que depois de tudo aquilo que acontece, olha o que Zaqueu fala, e as pessoas ainda olharam e murmuraram porque Jesus estava com ele. Levantando Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado.
E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Por que Jesus fala isso de Zaqueu? Porque uma das coisas mais difíceis do ser humano de se apegar, principalmente no nosso mundo que é capitalista nos dias de hoje, é das riquezas. E quando Zaqueu se desprende daquilo, Jesus olha dentro do coração dele e se alegra e salva ele, porque a palavra de Deus é verdadeira. A mesma coisa era para acontecer na vida daquele jovem rico. Quando ele se aproxima, Jesus se alegra, mas quando Jesus dá a palavra para ele, ele achou muita dificuldade, porque para nós andarmos na palavra do Senhor, sempre vai existir regras, e através das regras, através das leis, através das ordens do Senhor, é que nós vamos agradando, e Ele vai usando-nos para ganhar mais almas, em nome de Jesus, amém? Eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade, que essa palavra vai ficar no meu, no seu, no nosso coração, e fazer com que nós crescemos mais um pouco, até o momento de dar o fruto, para que pessoas se alimentem, e alimentem, e alimentem, e se tornem infinitamente ganhando almas para o Senhor Jesus. Irmão Júlio, vem orar aqui para nós. Senhor, obrigado por mais esse culto maravilhoso que o Senhor tem proporcionado para nós, que o Senhor venha abençoar cada um dos irmãos que está aqui, que o Senhor leva eles de volta para a casa deles com segurança, que o Senhor venha abençoar cada um deles nesse momento, Senhor, que pedimos em nome de Jesus, Senhor. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém, glória a Deus.